Paz, Senhor Jesus, irmãos. Hoje à tarde nós citamos esse texto aqui e vamos falar sobre ele. 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10. 1 Coríntios 3, a partir do verso 10. Bendito o nome do Senhor. Quem crê na vitória, diga amém. Quem já encontrou o texto sagrado, diga amém. Compartilha com alguém que estiver ao seu lado. Diz assim o verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento. Eu gosto muito dessa expressão. Segundo a graça. Então, não é segundo o que eu conheço, mas segundo a graça. A graça me elegeu arquiteto. O fundamento e outro vem sobre ele e edifica. Mas veja cada um como edifica. Cada um precisa saber como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Senta, abra a boca, glorifica o Senhor. Pode louvar a Deus. Portanto, as coisas de Deus não são só palavras, não são apenas aparência. Esse negócio, eu estou vendo fogo queimando, tem muitas coisas que a gente precisa entender, o que é a obra de Deus e o que não é. Porque ninguém vai escapar do fogo. Não é o fogo do inferno, não. É o fogo que provará cada um de nós. Por isso que nós estamos aqui para pregar a palavra. Todos nós vamos passar pelo fogo. Paulo está dizendo o seguinte: a graça de Deus na vida dele formou ele um grande arquiteto, que é essa construção da igreja do Senhor. Se você entender o que eu estou falando, vai dar até para dar uns glória a Deus aí. Quando Paulo disse assim, não é conhecimento, não é engenharia, não é nada disso. Foi a graça de Deus na minha vida que me formou esse engenheiro desta obra. Isso aqui é coisa gloriosa. Pela graça de Deus que me foi dada, eu vim como arquiteto e pus o quê? O fundamento. Alguém sabe o que é fundamento? Levanta a mão aí. Pouca gente. Do lado das irmãs, quem sabe o que é fundamento? Eu vou melhorar isso aqui, Quem sabe o que é alicerce de uma casa? Aí agora, se não souber, toda casa bem edificada, ela precisa de um alicerce fundamentado na engenharia, no conhecimento. Isso é coisa linda. Nenhuma casa. Por isso que a Bíblia diz que há quem constrói a casa na rocha e há quem constrói a casa na areia.
Precisa perguntar a diferença de uma e de outra? Uma pessoa que constrói casa na areia, está tranquilo e seguro? Uma pessoa que constrói uma casa com bom fundamento, está tranquilo e seguro? Claro. Você não conhece como é que é casa de pobre, não? Quando começa a dar uma trovoada, ele já começa a escorar a casa. Eu morei nesses lugares. Eu morei na roça. Começa a trovoada e o vento aí olha para um lado e para o outro. Escora a casa do lado direito, do lado esquerdo. Começou a chover. É vida boa, né? A noite inteira. Puxa a cama de um lado, puxa o guarda-roupa por outro. Quem já viveu isso? Quem já viveu? Que saudade, né, irmão? Saudade, pastor, sim. Essas coisas nos faz mais vencedor. Quem nunca sofreu essas argúrias da vida não sabe o que é bom. Às vezes hoje mora numa mansão e não dá valor. Então, irmãos, uma casa bem construída, você acha que o indivíduo está preocupado com chuva, com vento, com nada? Está lá, a casa está lá na rocha, firme. Casa está na rocha, pode vir macumba, pode vir feitiçaria. Eu atendi uma senhora que chegou aqui uma vez, a mulher estava roxa, não era branca, não, roxa, com medo. O que foi, minha irmã? A senhora está assustada. Pastor, um sapo na porta da minha casa, com a boca amarrada. Eu pensei assim falei para ela, coitado do sapo. Sapo por si só não faz nada, ainda mais com a boca amarrada. É macumba, pastor, mas a senhora não é crente. Casa na rocha. Uma vez eu congregava em São Paulo e eu tive a oportunidade de conhecer um cidadão que era pai de santo no Mato Grosso. Deus chamou ele para o Evangelho e mudou a vida dele. Uma noite dessas, eu ia para a vigília com ele e ele contou a vida dele. Ele falou, você conhece o meu passado? Eu falei, não. Posso contar um pouquinho? Eu falei, pode. Eu era um dos macumbeiros mais famosos no Mato Grosso do Sul. Vinha gente de todo o Brasil para fazer macumba, para tudo que o senhor possa imaginar. Aí um dia eu estou em casa, chegou uma família e disse, olha, eu estou com um nome aqui, ó, desse pessoal, eu quero que vocês acabem com ele de um dia para outro. Diz ele que já ficou com raiva na hora, disse, e quando você me paga tanto? Quando ele viu o dia, ele disse, está acabado, pode escrever que vou acabar com tudo. E foi para a mata, e riscou a área. Eu estou falando linguagem de muita gente, que ele já conhece. Riscou a área, botou pólvora, e depois, no meio daquela área riscada, ele cravou o nome da família num punhal. E ele começou a fazer o trabalho. Aí, quando ele terminou de fazer o trabalho, que ele botou fogo na pólvora, o fogo virou tudo contra ele. Ele já ficou meio cismado. Fez a segunda vez, piorou. A terceira vez, aí diz ele que não aguentou. Correu e foi atrás da família, querendo saber quem era esse povo. Aí eles disseram, é uns crentes que tem lá, perto de minha casa. Aí ele disse, por que vocês não me falaram? Porque eu não faço nada contra essa gente. Não adianta. O Deus dele é maior do que o nosso. A nossa casa tem que estar firmada no Senhor. Então, irmãos, quando Paulo disse o seguinte, eu, como sábio arquiteto,
Eu coloquei o fundamento. Eu amo isso. Paulo não disse assim, eu pus o fundamento, eu construí. Se ele dissesse, eu construí, eu encerrei a obra, aí não tinha nada mais para nós fazermos. Mas ele disse, o Senhor me chamou para botar o fundamento. A minha missão foi cumprida. Quem está entendendo, diga amém. Irmão, isso aqui é lindo demais. Então, qualquer evangelho que fala de Jesus já tem o fundamento. Qualquer outra pregação que não é Jesus está fora do fundamento. Presta atenção no que eu estou pregando, para você não fazer confusão. Eu não estou dizendo que todos que preguem Jesus é salvo. Mas eu estou dizendo que todos que preguem Jesus já têm por base fundamental o alicerce. Se alguém chegar lá na sua casa e começar a pregar qualquer outro evangelho cuja base não é Jesus, você já está mais do que sabendo que é falso, que é mentiroso, que é o diabo. Deu para entender isso? Quem entendeu, diga amém. Então, alguém chegou falando de Jesus, já tem a base. Agora, não significa que é tudo. Aqui entra o que Paulo está falando. Eu pus o fundamento. Agora veja cada um o que vai construir em cima deste fundamento. A questão é o tipo do material que vai botar em cima para formar o edifício. A base é boa, a base suporta, a base aguenta, mas qual é o tipo de material que você vai botar? E Paulo dá, inclusive, a ideia dos estilos de materiais que aguentam fogo, que são resistentes, etc. Eu só vou falar de dois, o primeiro e o último. Mas eu vou começar pelo último. O último que ele fala é o quê? Está aí na Bíblia. Palha. Você imagina, um indivíduo fez uma casa bonita, um prédio de 3, 4 andares, de palha. É possível? É. Ele põe em coluna e depois vai fazendo de palha. Bonito, todo mundo vai gostar. Mas esse edifício não fica só nisso. Ele vai passar pelo fogo. Você está entendendo isso, não? Não é que alguém vai botar fogo, não é isso. Jesus está dizendo que tudo que nós fizermos para Ele, Ele vai saber se é bom ou se não é, se é verdadeiro ou se não é, porque Ele vai botar em prova. Ele vai botar em prova. É por isso que você vê hoje um crente e amanhã não é nada mais. O fogo pegou. Há pouco instante eu falei ali com a mãe, cadê sua filha? Pastor, já não está mais conosco, não, saiu da igreja, tomou outro caminho. Amém. O fogo vai provar quem somos nós. Então, casa de palha, aí você vai dizer, e o que é isso, casa de palha? Eu não estou entendendo. Meu irmão, casa de palha é quando um pregador sobe aqui e diz que Jesus só quer o coração. Casa de palha é quando o pregador sobe aqui e diz que Jesus vai te curar, porque você tem fé, Ele vai te curar, e você vai dar o dízimo, dar a oferta, e seu nome está escrito no céu. Isso é casa de palha. Isso é mentira, isso é falso. Casa de palha é quando alguém diz assim, que Jesus só quer o coração, e que você pode viver a vida que você viver, que isto não importa, porque Deus não criou o homem para ser condenado. Isso é casa de palha. Deus não criou o homem, na verdade, para ser condenado. Quem condena é a atitude do homem.
O Senhor ofereceu Jesus para morrer na cruz. Agora, nem todos creem e abraçam esta fé. A Bíblia diz que quem crê nele é salvo. Mas aquele que não crê é condenado. Casa de palha são pessoas que buscam o Senhor somente pelos seus interesses. Casa de palha é aqueles que vêm na igreja só quando a dor aperta. E ele vem, chora, alegra, e pula e grita, e na hora da luta ele desaparece. Casa de palha. Isso é casa de palha. Eu me lembro de pessoas que vêm aqui na igreja. Essa semana mesmo, o pastor Jeff estava conversando aqui sobre uma família que veio aqui em 1900 e alguma coisa. E veio nos procurar aqui. E encontrou, diz a família, que foi a maior bênção. De lá para cá, veio 40 anos atrás. Aí vieram agora. Mas vieram, sabe por quê? Porque a casa estava pegando fogo. Para servir, para ser crente, lá na igreja onde eles estão. Porque lá joga bola, lá vai para a praia, lá. Aqui só serve para receber bênção. Porque viver esta palavra não é para todo mundo, não. É só para quem Deus revela. É só para quem Deus revela. Evangelho não é para todo mundo. Desculpa, mas não é mesmo. Evangelho é só para quem Deus revela a sua graça. Você pensa que eu vim para o Evangelho porque eu gostava? Você pensa que foi assim de um dia para outro para eu estar aqui no púlpito? Demorou. Não foi fácil. Foi muita luta. Até o dia que o Senhor me revelou. E sabe como é que foi minha revelação? Não foi assim como você está pensando, não. Foi uma mãe doente de câncer. Foi assim que Deus começou a revelar. Mãe estava quase morrendo. Chegou para mim e disse: filho, você pode fazer alguma coisa por mim? O que é que a senhora precisa? Me leva na igreja de Aparecida do Norte para eu pagar a minha promessa, porque eu vou morrer. Último pedido. Eu falei: vou atender a mãe. Mas meu irmão ligou lá de Belo Horizonte para mim, eu morava em São Paulo, ele disse assim: Ademar, leva minha mãe, tem uma igreja perto de você aí, um pastor muito abençoado, leva ela lá. Eu pensei assim: ó, quem já está perdido, uma igreja a mais, outra a menos. Não é assim? Uma igreja a mais, outra a menos. Vamos lá, mãe, tem uma igreja aí que meu irmão está dizendo, vamos lá. E quando eu entrei nessa igreja, o pastor começou a pregar, eu não entendi nada. Confesso que eu estou igual a vocês, não estou entendendo nada. Aí, de repente, o homem levantou lá e disse assim: aqui entre nós tem uma mulher com câncer. A senhora está morrendo. Seus dias estão contados. Mas se a senhora crê, Jesus pode multiplicar seus anos. Essa é a revelação. Às vezes o Senhor nos leva ao extremo. Te leva lá no canto. Aí minha mãe levantou a mão, foi na frente, o pastor orou. Isso era uma sexta-feira igual hoje, só que era tarde. Ela dormiu à noite, coisa que não fazia. Levantou o sábado querendo comida, coisa que não fazia. A barriga inchada desinchou, coisa que nunca mais. E ela disse: meu filho, de ontem para cá a minha vida mudou demais. Eu fiquei encantado. Era a forma de Deus trabalhar. Era o caminho que Deus estava me conduzindo. Era a forma.
Porque eu era incrédulo, não adiantava ser uma dose homeopática, tinha que ser uma dose, como é que chama aquela dose cavalar? Aquela dose para matar. E Deus me levou até a última consequência, a morte da minha mãe. Porque já tinha morrido meu irmão, meu irmão tinha tirado a vida, eu estava no caminho dele, a minha mãe cancerosa, então o negócio estava desembocando para esse fim. Aí no sábado a mãe disse, eu estou bem. Eu disse, então vamos fazer o seguinte, vamos deixar para outra semana, eu levo a senhora lá na Santa Aparecida, mas domingo vamos voltar na igreja de novo? Ela disse, vamos. Domingo à tarde estávamos nós lá. Agora sabe o que aconteceu domingo à tarde? Não foi cura não, meu irmão. Não foi libertação não. Foi Deus trabalhando aqui, ó. Deus falou tanto comigo, eu chorei como criança desmamada. Chorei. E quando ele disse que ia aceitar Jesus, estava eu lá, mas a minha mãe. Oh, aleluia. Desse dia para cá, a minha vida mudou. Construí minha casa numa rocha chamada Jesus. Então, irmão, quando Paulo diz o seguinte, que a revelação de Deus lhe alcançou e mudou sua vida, eu estou falando de um Paulo tal como eu. Um homem perverso, maligno, matador, um homem que fazia tudo para atingir cristianismo. Era ele que estava lá na mira do Senhor. Ele ia no caminho de Damasco, o Senhor parou a corrida dele e ele caiu cego. É assim que Deus faz quando nós estamos loucos fora da vontade do Senhor. Paulo disse, agora eu sou um novo homem. E pela graça que eu recebi, eu vou botar esse alicerce. Agora cada um de vocês construa sobre ele com o melhor material que você puder. E aí, meus amados, eu não posso entender que um crente fiel pode ser construído com um material tão vulnerável como a palha, como o feno. Não dá. Vamos botar coisa boa? E Paulo começa falando do ouro. Casa construída com ouro. Alguém vai dizer, mas que loucura. Ouro é um negócio tão caro. Pois é. É que quando o Senhor faz a mudança, a matéria-prima é revestida de ouro. Eita graça gloriosa. O que ladrão gosta mesmo é de ouro. Por que o diabo luta com o crente? É porque ele é ouro refinado na presença do Senhor. Você não está entendendo, né? A luta do diabo contra o crente é porque o diabo vê que a graça de Deus em nossa vida, que a luz do Espírito Santo é um ouro puro, refinado. E você sabe que o ouro para a construção é coisa fantástica. Não tem fogo que queima ouro. Pelo contrário, quanto mais ouro, mais as escórias. Quanto mais fogo no ouro, mais as escórias vão saindo e o ouro fica de alguns quilates, brilhando. Crente na prova é bênção. Crente na luta é vitória. Crente quando está passando por alguma prova, pode esperar que uma grande porta Deus vai abrir. Portanto, irmãos e irmãs, vocês que já conhecem a graça de Deus, se tem alguma prova na sua vida, começa a dar glória a Deus. É prenúncio de alguma bênção que Deus tem para você. Não reclama não. Aceita
que a bênção de Deus está chegando. Eu estou falando com alguém que está aqui passando por luta. Eu sei que muitos irmãos vieram aqui nessa noite dizendo: Jesus, faz alguma coisa por mim. E Ele já está fazendo. Não é que Ele vai fazer, não. Ele está fazendo. Agora você está entendendo porque a sua luta é tão pesada. Agora você está entendendo por que Deus não resolveu o teu problema. É que Ele quer botar fogo para ver o que sobra. Se você é um crente fiel e firme, pode dizer: Jesus, pode mandar prova, pode mandar fogo, que eu creio que a porta vai abrir em meu favor. É só você olhar para a Bíblia. História de Jó, história de Elias, história de Abraão. Dá uma olhada. Quanto mais prova que vieram sobre eles, tanto mais o Senhor revelava a sua graça. E eu creio nesse Jesus que vai fazer a obra. Você crê nisso? Agora, aceita o material de primeira. Não põe nessa construçãozinha sua um cimento já vencido, um ferro fora de medida, um tijolo que não foi queimado, uma areia que não tem qualidade. Não aceita, porque na hora da tribulação a casa vai cair. O alicerce garante, mas o material é ruim. Não aceita isso. Fala: Jesus, já que eu agora decidi te servir, eu quero material de primeira. É isso mesmo? Eu quero material de primeira. Eu quero te servir com um coração sincero. Porque na hora da prova você sabe em quem você tem crido. Na hora da prova você vai dizer: Jesus, o Senhor disse que era para eu confiar, te servir, te obedecer. E eu abri mão das coisas que eu tinha prazer e me agradava para te servir. Agora eu estou te servindo. E eu sei que tu está comigo. E você vai glorificar o Senhor quando você vê a mão de Deus te dando vitória. Eu creio nesta palavra. Muitas vezes, meus amados, nós estamos passando por uma luta. Como disse Jeosafá: Senhor, nós estamos perdidos, nosso povo muito pequeno, os inimigos que vêm é muito grande. E Jeosafá começou a buscar o Senhor. E Deus levanta Jaziel no meio da congregação. E o homem de Deus profetizou, disse: Jeosafá, não temas. Essa peleja não é vossa. Essa peleja é do Senhor. Então somente ordena as coisas, põe tudo no lugar, fica em pé e vede o livramento. Não reclama. Por que reclamar? Deixa Deus fazer a obra. Pastor, mas o caminho que eu estou parece que não tem volta. É que você não está entendendo. Porque Deus não revela seu plano antes de acontecer. Deus não revela seus projetos antes de cumprir a sua vontade. Você pode pedir, você pode falar o que você quiser. Jesus está dizendo assim: não adianta, você não vai me entender. Você tem que passar por ele. A casa vai ser posto fogo. O próprio Deus vai permitir a luta. Esse fogo aqui é o fogo da prova. É o fogo da prova. Aqui tem irmãos e irmãs que sabem o que é isso. E o fogo apertou tanto que hoje ele tornou muito mais fiel e obediente ao Senhor.
não desanimou, não morreu, permaneceu firme no Senhor. Vamos servir a Deus, vamos? Quem crer nesta palavra, diga amém. Não aceita qualquer material na sua vida como um princípio de vida cristã, para depois você não decepcionar. Amizade com qualquer tipo de pessoa, qualquer liberdade em nome do Evangelho, não aceita isso não. Você largou o mundo, largou o cigarro, largou bebida, largou prostituição, largou a idolatria para servir a Deus e aceita qualquer tipo de material como sendo isso resistente ao fogo e à luta. Para com isso. Chega em casa, dá mais uma olhadinha. Paulo está dizendo assim, ó, os materiais estão aqui, ó. Olha o que ele vai dizer, ó. O verso 12. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício, portanto, não é barraco, não, é edifício. E sobre esse edifício ele colocar ouro, essa casa é boa. Mas se ele não colocar ouro e colocar prata, esse material, ele ofusca com mais digamos assim, rapidez, com mais o quê? Mas na hora que passa um caolo, ele volta a brilhar de novo. Depois vem a pedra, por mais que seja bonito, mas pedra não resiste fogo. Depois vem madeira, muito vulnerável. Aí vem feno, vem palha. Aí é o fim de tudo. Não aceita não. Fala, Jesus, tu me chamou para te servir. Essa casa vai aguentar fogo. Essa casa vai ser provada. E eu quero sair lá na frente glorificando o teu nome. Amém? Vamos ficar em pé, irmão.